Esse fim de semana eu estava num programa de cria em Maceió. Tava frio assim. E aí no meio do programa, no intervalo, na hora do almoço, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando comigo sobre as abelhas. Abelhas. E aí foi longa a conversa. Conversa não, porque eu só estava escutando e perguntando. Então, ela estava me contando sobre a inteligência desses insetos e a perfeição com que eles vivem e como eles interagem. É incrível, é um negócio impressionante. Parece que é tipo uma ficção. Como eles vivem em comunidade, como eles controlam, como eles têm a limpeza, como eles têm todos os processos, como eles têm as hierarquias. É um negócio incrível. E aí, depois do almoço, eu saí um pouco do local do programa para descansar um pouco. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, como é incrível, como um bichinho desse pode ser tão inteligente. Mas aí me veio um pensamento. Mais impressionante do que esse inseto ser tão incrível, uma expressão da perfeição, o mais incrível isso é aquele que fez esse inseto ser tão perfeito assim. Aquele que colocou naquele inseto uma capacidade de fazer as coisas com tanta perfeição, com tanta eficiência, com tanta inteligência. Então, eu já estava impressionado com essas características. Mas aí depois eu entendi. A inteligência, a eficiência, as habilidades veio de alguém. E é o Criador. E aí, enquanto estava pensando nisso, eu olhei e tinha uns abutres passando. Inteligência. Eles têm o papel específico deles para fazer algo, para limpar, para... Aí eu olhei ao redor, as árvores. Inteligência. Mas não é essa inteligência que a árvore fala, eu sou sabida, ou a abelha fala, eu sei. Mas por trás de toda essa natureza, que a princípio é chamado de racional, tem essa inteligência divina manifestada plenamente. Incrível. E o ser humano é considerado, de toda a criação, o mais inteligente. E por quê? Por que ele é considerado o mais inteligente? Porque pensa. E aí, nisso eu estava pensando, será que essa capacidade de pensar torna a gente mais inteligente ou menos? Porque, por exemplo, as abelhas não pensam. E elas fazem tudo com perfeição. O ser humano começa a pensar, ele já não consegue mais viver em comunidade, ele já briga um com o outro, ele já vira o caos. Não é só a capacidade de pensar, mas o ser humano tem a capacidade de discernir e de raciocinar e decidir o que é certo e o que é errado. Esse é um dos diferenciais. A inteligência do ser humano é considerada mais elevada do que o dos outros, porque os outros seres, eles seguem esse instinto. A inteligência divina se manifesta nesses seres, mas eles seguem a espécie, eles seguem isso desde que nascem até que morrem. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de entender e de aprender coisas diferentes e de decidir. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E nenhum outro ser tem. Isso é o diferencial. Mas aí nessa minha reflexão, quando eu estava pensando nesses animais que refletem a perfeição, mas talvez não entendam isso, eles não pensam sobre isso. Sabe qual é o maior diferencial do ser humano? Porque mesmo um ser humano, o ser humano já nasce com a inteligência, ele já nasce com a capacidade
de criar coisas. Ele já nasce com a capacidade de aprender mais coisas. Ele já nasce com um monte de habilidades, mesmo que elas sejam ainda não manifestadas, mas já está tudo lá. Mas sabe qual é a principal característica do ser humano que realmente torna ele mais elevado e superior a outros? Alguém? Alguém se arrisca ou não? A capacidade de se voltar para o Criador e a capacidade de entender essa fonte. É o único que tem a capacidade de olhar e falar: nossa, olha tudo isso, olha a evolução humana, mas de onde veio? Da onde veio essa inteligência? Da onde veio essa força? Da onde veio essa capacidade? Então, o ser humano é o único que tem a capacidade de toda a criação de perceber essa inteligência por toda parte, nas árvores, nas abelhas, nos pássaros, nos próprios humanos, em toda parte, no ar, na água. E ele tem a capacidade de associar isso e de se conectar com a fonte de tudo isso. Não é só compreender teoricamente. Teoricamente, ainda assim, é único do ser humano. Mas não só compreender, mas o desejar se conectar com essa fonte. Desejar entender e compreender essa inteligência que se manifesta em toda parte. Esse é realmente o diferencial do ser humano. E a pergunta é: quantos dos seres humanos que são considerados os superiores, os melhores, estão buscando isso? Ou estão pensando nisso? Porque se um ser humano não pensa nisso, se um ser humano não busca isso, ele só está seguindo uma cadeia animal também. Ele só está, essa inteligência humana está se expressando nele, ele está criando, ele está construindo, ele está. Mas ele não está usando o diferencial dele, que é esse, de ter consciência. Tem algo superior que se manifesta em mim e que faz tudo isso acontecer. E quantos seres humanos estão buscando isso? Ou quantos seres humanos pensam nisso? E quando o ser humano começa a pensar nisso, ele começa a refletir: de onde vem tudo isso? O que é essa existência? Para onde eu vou? E aí ele começa a busca dele. E esse é o caminho espiritual. É o acordar para você questionar, para o buscar e falar: tem algo além disso? Tem algo que faz essa abelha fazer tudo isso? Que esse passarinho fazer tudo isso? Que essa flor nascer desse jeito? E que o ser humano criar tudo isso? Tem algo. Então, quando o ser humano desperta para essa existência superior e começa a buscá-la, isso é o que a gente chama de caminho espiritual. E são raras as pessoas que estão buscando isso. E quando a pessoa começa a buscar isso, ela começa o progresso espiritual dela. Ela começa a realmente evoluir. Ela começa a se purificar. Porque uma pessoa é considerada inteligente, que ela leu 1000 livros, que ela tem doutorado, pós-doutorado. Se a gente considerar essa perspectiva desse desejo por se conectar com a fonte verdadeira da inteligência, da vida, uma pessoa que tem um monte de diplomas ou uma pessoa que tem um monte de... não faz diferença nenhuma. Mas é esse desejo, é esse despertar que faz diferença. Porque quando a pessoa começa a despertar para isso, essa inteligência dela começa a crescer. E por que eu estou falando disso? Porque na outra aula a gente estava conversando sobre Samadhi, que é esse estado de união com essa presença, com essa inteligência, com essa força que faz tudo. E que, de acordo com nossa evolução, gradualmente, a gente vai chegando em estados de maturidade, de inteligência, de consciência, que vão nos tornando mais próximos, mais absortos nessa presença. E o que significa samadhi?
A palavra samadhi. Sama vem de samahita. E samahita significa equanimidade, significa pureza, significa equilíbrio ou significa dissolução. E dhi vem de buddhi, vem de intelecto. Então, o que significa samadhi? Significa que a sua inteligência, o seu intelecto está cada vez mais puro, cada vez mais equilibrado, até chegar num ponto que ele se dissolve. Você fala, mas eu vou ficar burro? Não. Aí você vai ficar verdadeiramente inteligente, porque se dissolve na verdadeira fonte. Então, a gente estudou na semana passada que a gente tem graus de expansão dessa consciência, graus de purificação mental ou intelectual que já são considerados samadhi. Vocês lembram ou não? Então, a gente vai crescendo em níveis de consciência. O nosso nível mental tem alguns tipos, segundo as escrituras. E eles são 5 tipos. O primeiro tipo de natureza mental ou intelectual é o mais baixo de todos. Eu falo e vocês repetem. Murda. Murda significa uma inteligência, ou é quase a ausência de inteligência. É uma mente tola. É uma mente inerte. É uma mente que praticamente não está funcionando. Isso pode ser uma característica de uma pessoa normalmente, mas também durante o dia a gente passa por esses estados. Então, o primeiro estado, que é o mais baixo, é chamado mura. E nesse mura é uma mente tola, é uma mente que não quer fazer nada. Depois eu falo com essa pessoa, depois eu faço isso, depois eu faço... Procrastinar, depressão, inconsciência, não saber o que fazer. Isso é muda. É o grau mais baixo, é uma mente sem energia. Depois desse grau, tem um grau um pouco mais elevado mental. E é chamado, eu falo e vocês repetem de novo, Kshipta. E esse Kshipta é uma mente que é o oposto, desgovernada. Descontrolada, não tem concentração nenhuma. Vai fazer uma coisa, pula para outra, é tipo uma mente macaco. É uma mente dispersa. Você vai ler uma coisa, você leu uma linha, já esqueceu, tem que voltar para ela, voltar para ela, voltar para ela. É isso. Claro, é isso. Kshipta. A gente chega lá. TDAH é um nome bonito para esse estado mental agitado e extrovertido. Agora chegaram outros nomes para isso. E remédios. Mas Kshipta é uma mente, então, dispersa. Então, o nosso mestre dá o exemplo de, por exemplo, você pega um bando de semente de mostarda e aí você vai cozinhar, o pacote cai no chão. O que acontece? Você nunca mais vai conseguir colocar todas aquelas sementes no pacote. Então, uma pessoa que tem essa mente nesse estado kshipta, ela é essa semente de mostarda, um pensamento para cada lado. É difícil viver desse jeito, não é? É. A gente se identifica com isso. 1 grau, então, mesmo que a pessoa faça um esforço, dificilmente ela consegue completar algo. Ela entra num curso, ela larga, ela entra
ela vai fazer uma atividade durante o dia, ela vai mandar um e-mail, ela digita 3 linhas, aí ela vai para outro lugar. Aí ela fala, estou com sede, aí ela volta. Ela já esqueceu o que ela estava fazendo. Então é muito difícil uma pessoa concluir alguma coisa quando ela tem essa mente. Ela não consegue. Normalmente, as crianças têm esse estado. Kshipta. É agitado, é extrovertido, quer fazer tudo. Então, para a criança é normal, mas para um adulto não é normal. Ou não deveria ser. O próximo estado, a gente põe um VI na frente. Chama Vikshipta. Vikshipta. E esse é uma mente já com um certo grau de concentração. A pessoa se propõe a fazer algo, ela consegue, mas ainda com um esforço bem grande. Então, ela tem que estudar para uma prova, a cabeça dela até explode, mas ela consegue. Então, ela fica lá martelando, martelando e consegue. Ela se propõe a um empreendimento, ela vai e consegue, mas é um esforço, é uma energia para fazer aquele negócio que ela acaba exausta. Mas ela já consegue. Ela já tem uma capacidade de concentração mais aumentada, onde ela consegue direcionar a energia dela e terminar pelo menos as coisas. E seguir. A maioria dos seres humanos está nessas duas categorias. Kshipta ou Vikshipta? Disperso, voando para lá e para cá? Ou conseguindo realizar as coisas, conseguindo fazer suas tarefas, suas obrigações, suas atividades diárias, mas com grande esforço? Dessas 3 categorias que a gente citou até agora, são as categorias referentes a um ser humano comum. E essas 3 categorias passam também muitas vezes nas nossas vidas. Você é predominantemente em algum estado, mas você vai para lá, para cá. A próxima categoria, a 4ª categoria, ela já é uma categoria alcançada com esforço, com evolução. Eu falo e vocês repetem. Ekagra. Eka é um. Gra. Então é a capacidade de se concentrar num ponto, numa tarefa, num pensamento, numa ação que você está fazendo e realizá-la com muita eficiência. Sua mente está concentrada só naquilo que você se propõe a realizar. E aí você realiza aquilo com muito mais eficiência e com muito mais qualidade. Então, uma pessoa que tem uma mente ekagra, com essa concentração muito forte, primeiro, ela consegue fazer as coisas muito mais facilmente. E ela consegue fazer as coisas muito melhor. O sinônimo de sucesso no mundo, independente se você é um yogi, independente se você é um empresário, independente se você é um cozinheiro ou um estudante, o sucesso de qualquer pessoa no mundo depende da capacidade de concentração. Uma pessoa que não tem concentração, ela não consegue ter êxito. Então, ekagra é a mente de um ser humano que já tem a capacidade bem elevada de se concentrar. E aquilo que ela se dispor a fazer, ela vai fazer bem. E essa mente ekagra, que é o 4º grau mental, ela é conectada com aqueles 4 graus de samadhi que a gente falou na outra aula. Quando a pessoa chega nesse 4º grau mental, ela já está em samadhi. Com apoio, usando a inteligência, mas ela é considerada já um grau de samadhi. Então, aqueles 4 graus que a gente discutiu na outra aula, de samadhi. Concentrar-se, lembra? Concentrar-se num objeto e conseguir focado nele. Concentrar-se, o 2º grau é concentrar-se numa ideia mais sutil, mas conseguir se ater nessa ideia por um longo período. O outro é começar a sentir a felicidade
que deriva desse grau de concentração. E o último grau é perceber que essa felicidade não estava relacionada com um objeto, mas ela vem de você. Esses 4 estão conectados com esse 4º nível mental, ekagra. E tem um último grau. E esse último grau, ele chama Nirodha. Nirodha é a dissolução. A pessoa já não tem mais concentração em algo. Ela se torna concentrada o tempo inteiro. Em ekagra, ela tem a capacidade de olhar ou pensar num objeto ou em algo e focar. Aqui, ela não precisa mais de um objeto. Ela não precisa mais de uma situação ou de um apoio. Ela tem essa concentração full time o tempo inteiro. Você não precisa ter algo para se concentrar. Você já é essa concentração. E já não é mais um esforço. Se tornou algo completamente natural. E esse é um estado, transferindo para um termo espiritual, esse é um estado chamado de realização. Esse é o estado chamado de o grau mais elevado de samadhi. Esse é um samadhi de absorção sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de esforço. E é um estado que você nunca mais perde. Uma vez que você alcança esse grau, você nunca mais perde. Sampragnata Samadhi são aqueles 4 que a gente discutiu. E Sampragnata significa Samadhi com apoio. Esse último, Asampragnata Samadhi. Mas nenhum apoio. Não tem apoio de um pensamento, ou de concentração, ou de um objeto, nada. Você está nesse estado naturalmente. E esse é o estado, voltando para a nossa história da abelhinha, do ser humano, esse é o estado de retorno para a nossa essência. Esse é o estado de completa comunhão com essa inteligência divina e de associação plena. E esse é o grau mais elevado possível de uma elevação de consciência humana. A gente voltou a se conectar, voltou a se unir com essa fonte. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa jornada. E não precisa falar jornada espiritual, mas é a nossa jornada humana. É a jornada da criação. Toda a criação, seja uma bactéria ou seja um ser humano, todos, consciente ou não, estão rumando para essa união. Estão rumando para esse estágio mais elevado de Samadhi. Samadhi é um nome sânscrito, que muitos podem não conhecer, mas todos, conhecendo ou não esse termo Samadhi, estão buscando esse estado de absorção. Esse estágio de estabelecimento nessa bem-aventurança. E isso é Samadhi. Então ele começa, como ele começa? Com esse despertar. Se a gente está aqui agora reunido, se a gente está aqui escutando ou refletindo, a gente já teve esse despertar ou não? Teve? Se vocês não tivessem se perguntando a razão do seu existir, ou o que eu estou fazendo aqui, ou para onde eu devo ir, ou qual é o objetivo da minha vida, vocês não iam estar aqui. Então esse questionamento já é o despertar. E agora, o que a gente vai fazer desse despertar que a gente já teve, até o alcançar a nossa meta, de se estabelecer de novo nessa fonte criadora, nesse amor incondicional, nessa inteligência perfeita, esse é nosso caminho espiritual. E esse é o processo de yoga. Esse é o processo de purificação mental, intelectual, de uma mente parecida como um animal, instintiva, para uma mente divina. Esse é o nosso caminho. E a gente só nasce para isso. Você respira para isso. E você existe para isso.
Se uma pessoa não tem consciência dessa razão de existir, ela está vivendo como um animal. Não importa se ela tem uma conta bancária milionária, não importa se ela tem 1000 diplomas, não importa se ela tem fama e nome. Se ela esquece dessa fonte criadora, ou se ela esquece ou não sabe de que ela tem que buscar isso na vida, todo o resto é inútil. Honestamente falando, espiritualmente falando. Então esse é o processo. E essa é a escada, e esse é onde a gente está agora, nessa jornada. E aí a pergunta é, como eu faço para alcançar esse estado? O meu esforço pessoal, ele só pode me levar até os estágios anteriores. Esses 4 níveis de samadhi com esforço, com apoio. Esse último, os mestres dizem que é só pela graça divina. Faz seu esforço, cresce, expande a sua consciência até um momento onde você naturalmente vai ser uma consequência do seu esforço e você vai alcançar esse estado de asampragnata. Você está andando com um cajado. Chega uma hora que você vai deixar o seu cajado. Sem apoio. Uma pessoa uma vez me deu um exemplo você pega um ímã, por exemplo, 2 ímãs, e você coloca um metal bem encostado naquele ímã. Para você se afastar e chegar no outro ímã, você tem que fazer força ou não? Sim, porque você está grudado. No começo, o esforço é bem intenso, porque ele está bem grudado, o campo magnético está bem mais forte. E aí você começa a afastar, ainda com esforço, com esforço, com esforço. Chega uma hora que esse campo magnético não tem mais influência. E aí o esforço é bem menor. E aí você começa a fazer um esforço, o que acontece? Você entra no campo magnético do outro ímã. E aí o que acontece? Naturalmente você começa a fluir, fluir, até que chega uma hora, nem que você não queira. Esse é o nosso processo. Tem 2 campos magnéticos. O campo magnético divino e o campo magnético material extrovertido. A gente está mais grudado, a gente já sabe onde está mais grudado. Deixa eu só concluir. Então, a gente tem que fazer um esforço até chegar no momento onde, naturalmente, o ímã divino vai puxar. Esse é o nosso meio. Essa é a nossa jornada. Primeiro, de um despertar. E todos nós já tivemos. E agora, do crescer até chegar. E cada respiração nossa existe só para isso. Consciente ou não, ela só existe para isso. Pode. Desculpa. Não. É a minha primeira vez, eu não sabia se podia falar ou se era no final. Mas a minha pergunta primeiro, muito interessante tudo isso. Mas, assim, de acordo com uma atividade que faz no dia a dia, a gente pode flutuar entre esses estados? Porque eu percebo, por exemplo, eu tenho 2 atividades no meu trabalho. Em uma delas, eu fico 100% com a minha atenção completamente lá. E se torna uma coisa mesmo que é uma energia única que eu não vivencio em outros momentos. É como se, talvez, neste momento eu estivesse completamente ligada ao meu propósito. E aí, quando eu tenho que fazer coisas da empresa, mesmo de coisas mais burocráticas, aí vai para aquele estado que você falou. E eu não sei se é através da atividade que a gente faz que acaba despertando cada um desses estados. Eles variam. Esses estados mentais que a gente mencionou, sim, eles podem variar durante o dia, de acordo com a sua atividade, de acordo com o seu estado, momento mental naquele instante, e pode variar. Normalmente, para aquilo que você tem mais prazer de fazer, você vai se concentrar mais. Então, você vai ficar mais eficiente e produtivo naquilo. Mas vai variando.
Às vezes você recebeu muita informação, você foi num local que está cheio de gente, cheio de barulho, cheio de estímulo, sua mente fica voando, aí fica mais difícil. Então ela varia. E não no samadhi, mas no estágio de concentração elevados, não são somente yogis que pode alcançar. Você pega um cientista, ele está praticamente no estágio de samadhi. Ele não lembra de nada. O mundo acabou para ele, só está naquilo. Eu dei para vocês o exemplo daquelas crianças do orfanato vendo TV 1 hora por semana. Aquilo é um estado de concentração elevadíssimo. Ou um atleta de elite. Qual é a característica dele? É isso. Então pode variar. Mas esse estágio mais elevado, a gente não consegue obter por atividade ou por concentração. É só através de uma prática espiritual. Muito obrigada. Não tem. E como a gente alcança isso? Como a gente faz para crescer nisso? É através do nosso esforço. Até chegar no momento que naturalmente a gente vai fluir para essa absorção. E os mestres falam que existem alguns meios para a gente crescer nisso, para a gente empregar a nossa força. E esses meios, eles são 5. O primeiro deles é chamado Shraddha. Shraddha significa fé. Como eu cresço nesse caminho, como eu subo esses degraus e como eu chego nessa absorção plena, máxima, que é o meu potencial, que é a minha herança divina. Então, o primeiro deles é fé. E o que significa fé nesse caminho? Fé em quê? Devoção, mas devoção em quê? Fé em quê? Primeiro, que existe essa inteligência, que existe essa bem-aventurança, que existe esse amor incondicional e que eu nasci para isso. Então, primeiro, você acredita nisso ou não? Porque se você não acreditar, você não vai por esforço. Segundo, você acredita que você tem esse potencial para alcançar isso ou não? Você acredita que a sua existência é muito maior do que essa existência humana, ou que essa inteligência individual, ou que essa percepção das suas capacidades? Você acredita que existe algo em você muito maior para ser explorado e você existe para isso? Porque, vamos supor, você fala, sim, eu tenho fé em Deus, mas eu não tenho fé em mim? Que adianta? Fé em Deus, fé no seu potencial para alcançar essa absorção. E fé nas escrituras ou no caminho que você está seguindo? Ok, eu sei que eu tenho esse potencial, eu sei que tem algo para alcançar lá, mas acho que isso aqui não está funcionando, isso aqui... Então, fé no caminho que você está seguindo. Então, o primeiro é fé. A partir da fé, você vai seguir. O segundo é chamado de virya. E o que é virya? Virya é coragem ou natureza heróica. Por que a gente precisa de natureza heróica nesse caminho? Porque é difícil? E por que é difícil? A sociedade diz o contrário. Sua mente te leva para absolutamente o contrário. É sempre para fora. É sempre você. É sempre seu ego. Tudo, se você deixar fluir, você vai para baixo. Então, esse caminho é um nadar contra a correnteza mental, contra a correnteza do que o mundo te ensina, contra seus desejos, contra as tentações, contra a extroversão, contra impurezas. E se você precisa de força. E a fé vai te trazer mais força. Eu tenho esse potencial, eu nasci para isso e essa é a minha razão de viver. Quero ver quem vai me impedir. Se você não tiver essa força, amanhã eu medito. Amanhã eu faço isso. Ou, primeiro, natureza heróica. Todos nós, nesse caminho espiritual, somos guerreiros espirituais. E quanto mais você tiver essa natureza heróica,
E guerreiro não é para você ficar brigando com os outros. A maioria das pessoas gosta de ser guerreiro, mas com os outros. Você tem que ser guerreiro com você mesmo. Se você não tiver essa força, esquece. A terceira é chamada de Smruti. O terceiro meio, eles são sequenciais. Um vai alimentando o outro. Smruti significa memória ou lembrança. E o que tem a ver memória ou lembrança disso? Hum? Lembrar dessa sua meta, lembrar desse seu potencial, lembrar dessa presença, dessa inteligência divina, usar o seu dia, usar as suas atividades para associar com essa sua meta. Porque se você fecha os olhos, medita por 5, 10 minutos, ou você vem num satsanga e escuta um pouquinho disso, mas depois, durante o seu dia e sua vida, você esquece completamente a sua meta, o seu potencial, essa inteligência, e, e só lembra da sua vida material ou mundana. Qual a sua progressão disso? Lembrar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, qual a minha razão de existir. Mesmo enquanto você faz tudo, vai para o seu trabalho, cuida da sua família, estuda, não importa, se diverte, mas não esquece. Lembra mais e mais, e quanto mais você lembrar, mais você vai ficar motivado e mais você vai se conectar. O quarto, que é a consequência disso, é chamado de samadhi, mas samadhi aqui é concentração. O quanto tempo você está concentrado nessa sua meta? O quanto tempo você está concentrado nessa razão de existir? O quanto tempo você está concentrado na sua natureza divina durante o dia? E o último meio que permite você alcançar essa absorção é chamado de prajna. E prajna significa a experiência. Se você tem fé, se você tem essa força, se você fica o tempo inteiro tenta lembrar disso, se você se concentra nisso, seja através de leitura, seja através das suas palavras, seja através de companhias, se você se envolve mais com isso, o que vai vir naturalmente? Uma experiência divina em você. Uma experiência de paz, uma experiência de felicidade. E isso vai te empurrar muito fortemente. Porque agora não é mais só um crer. Agora é eu senti. Eu senti essa presença divina. Eu senti essa paz. Eu senti essa conexão. E aí todos os outros quatro se fortalecem. Com a experiência você vai ter mais fé. Com a experiência você vai ter mais força. Com a experiência você vai lembrar mais, porque aquilo lá vai ser tão bom. E com a experiência você vai se concentrar mais nesse caminho. Então, esses são os 5 meios para você alcançar esse estado. Para galgar esses degraus e para alcançar esse estágio mais elevado. Isso dá para entender? Está nas nossas mãos. Não é só um sonho, não é só. Até quando a gente vai olhar só para a criação e se admirar com a criação e esquecer do Criador? É legal quando você vê um quadro, uma pintura linda, e você admira aquela pintura. Mas a sua admiração não vai aumentar quando você pensa no pintor, na inteligência que fez aquele quadro? Você fala, uau, como uma pessoa teve a capacidade de criar esse quadro? É lindo a gente admirar a criação, não tem problema. Mas a experiência que a gente vai ter quando a gente admirar o Criador dessa criação maravilhosa, não tem comparação. Esse é o nosso caminho. Essa absorção nessa fonte divina. E enquanto a gente vive, a gente deve fazer isso. E usar esses 5 meios. Olha na sua própria vida e pensa nisso. E vê como você pode melhorar.
E aí tem pessoas que perguntam, quanto tempo vai levar? Na outra vez de pergunta e resposta, uma pessoa falou, 3 anos, 45 anos, quantos anos? E a resposta, esse mesmo sábio Patanjali, nessa escritura que chama Yoga Sutra, ele também dá. Vai depender da intensidade da sua determinação, da intensidade da sua vontade. Eu quero, mas hoje não. Eu quero, mas um dia. A resposta vai ser assim. O resultado vai ser assim. Mas se você coloca a sua energia, sua força, sua motivação nesses 5 itens, qual vai ser a velocidade sua? Então é você que decide a velocidade do seu caminho de purificação, de expansão da sua consciência, de conexão. A sua intensidade, segundo ele, pode ser branda, pode ser mediana ou pode ser muito forte. Depende do seu desejo. E ele fala que depende de uma outra coisa. E essa outra coisa é o seu caminho. Porque você pode estar num caminho, um caminho que seja ok, razoável. Você pode estar num caminho espiritual que pode ser mediano. E você pode estar num caminho espiritual que é o mais adequado. Então, se você está num caminho espiritual mais adequado e você tem a intensidade, o seu desejo mais forte, como vai ser a sua progressão? A mais rápida possível. Mas se você não tem tanta vontade, ou se de repente o seu caminho não é o... Então, se a gente for parar para pensar, os mestres falam que esse caminho que a gente está é o meio mais rápido para alcançar. É o instrumento, é a ferramenta mais poderosa para você alcançar isso. E o que isso quer dizer? Depende só do que, então? Da sua vontade, da nossa vontade. A gente tem a ferramenta, a gente nasceu como humano para isso, e a gente tem essa oportunidade. Qual é o seu desejo? É isso que vai dizer a velocidade da sua realização, da sua absorção, do seu samadhi, da sua libertação. Isso está claro? Não é só teoria. É realidade nossa. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Ela continua acontecendo. É um lembrete para você da sua essência divina. O Criador está respirando em você e te dando inteligência, te dando amor, te dando capacidade, te dando outros seres ao seu redor. Se a gente usa essa respiração só para extroversão, só para ir para fora, a gente não está progredindo. A gente está estagnado. E a gente não está explorando a nossa capacidade humana. Reflete um pouco mais sobre a sua vida. Quanto tempo você já perdeu? Mas não precisa pensar nesse lado negativo, mas transformar isso em motivação, porque você tem mais essa respiração para viver diferente, para caminhar em direção a esse mergulho no oceano de bem-aventurança, essa imersão no amor puro e incondicional. Conhecer o Criador desse mundo maravilhoso, dessa inteligência, dessa perfeição divina. Esse chamado é o que nos faz viver. Esse chamado é o que te faz sair da sua cama e se mover pelo mundo. Lembra mais disso e se aproxima mais disso. Celebra a sua vida. Não para até você alcançar a sua meta. Não para
até você se libertar de toda a ignorância, sofrimento que encobre a sua felicidade. Lembra que você nasceu para isso. E o seu desejo pode te levar para isso bem rápido. Orando a Deus, orando aos mestres, para que abençoem nossas vidas com essa clareza, com essa convicção, com esse desejo de crescer, de expandir, de celebrar, de realizar nossa verdadeira natureza. Não se contentem com pouco. Nós não somos mendigos, nós somos herdeiros desse tesouro de bem-aventurança. Faça o seu esforço e a graça divina vai fluir na sua vida e vai te levar para essa imersão. Em sânscrito, graça é krupa. Kru significa fazer e pa significa receber. Se esforça com sinceridade e você vai receber. Essa é a promessa dos mestres. Eu agradeço a todos e tentando sentir essa presença, essa inteligência divina, essa pureza, esse amor incondicional em cada um de vocês. Eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.